Bom, pessoal, acabou a folga, né? Foi rapidinho, 3 dias, a folga do Corinthians, depois daquele empate contra o Inter, para projetar esse jogo contra o Atlético Paranaense, pelo menos previsto, por enquanto, para o dia 17, próxima quinta-feira. Tem um julgamento na sexta-feira no STJD, que, entre outras pautas, vai julgar o recurso, né? Ou pelo menos a entrada no STJD de Corinthians e Vasco pela alteração desses jogos da Copa do Brasil, né? Os jogos de volta da semifinal, Corinthians e Flamengo no domingo, Vasco e Atlético no sábado. Se o STJD não alterar nada, o jogo com o Furacão será na quinta-feira que vem. Se daqui a pouco eles mantiverem o que seria o certo, né? A data base da Copa do Brasil, definida lá em 5 de janeiro, pois bem, e sabemos que a CBF não cumpriu o regulamento, né, porque não foi o mandante que pediu, não foi a detentora de direitos, não foi a Federação do Estado mandante que pediu, foi Flamengo e Atlético Mineiro, né, clubes visitantes, no caso, que solicitaram por conta da data FIFA, que também é um item do regulamento que não prevê a troca, ou seja, tem base legal. Mas, enfim, a gente sabe como essas coisas funcionam, né? Então, em princípio, o jogo contra o Furacão quinta-feira que vem e o jogo contra o Flamengo no domingo. Para esse jogo, o Corinthians pode ter alguns retornos. Eu falei até recentemente aqui que o Alex Santana provavelmente estaria à disposição para o jogo contra... Não, na verdade eu falei que o Thales Magno provavelmente estaria à disposição no jogo contra o Flamengo, mas que o Alex Santana estava sendo trabalhado para os jogos contra o Racing, pela Sul-Americana, né, nos dias 24 e 31 de outubro. Mas o que a gente está vendo é um movimento inverso aí, né, de aceleração do retorno do Alex Santana, que já iniciou o processo de transição da fisioterapia para o campo, já está trabalhando pelo menos parcialmente com o elenco, ele tem aí alguns dias, né, até o jogo contra o Furacão, então pode ser que ele fique à disposição pelo menos já para esse jogo, e aí contra o Flamengo ele possa ser utilizado a pleno talvez. O Thales Magno, ele fez mais parte da fisioterapia do que trabalho com o grupo. Então ele está um pouquinho mais distante de voltar, talvez o Thales seja um cara para o jogo da volta contra o Flamengo e o Alex Santana já possa figurar nesse jogo contra o Furacão. Mas é uma questão de que apenas, digamos, de detalhe, assim, de definir qual que volta antes de quem. O Alex teve uma lesão um pouco mais grave, né, uma lesão muscular de grau 3, o tirou aí do time por 2 meses, e o Thales Magno uma lesão de grau 2, que tem aquelas 6 a 8 semanas, né? E aí depende do organismo de cada jogador. O fato segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, até vou ler aqui para vocês, o volante Alex Santana iniciou a fase de transição e participou com algumas restrições da atividade com o grupo. O Thales Magno, ainda em recuperação da lesão, no músculo posterior da coxa esquerda, também fez parte do trabalho com o grupo, mas segue tratamento com fisioterapia. Então ele está num estágio um pouquinho anterior. E aí, enfim, eles seguem a nota aqui falando sobre o treinamento, né? O Mateuzinho, inclusive, deu entrevista para a Corinthians TV. O fato é que o Corinthians se reapresentou e com 2 ótimas novidades. Falta pouco para a gente poder ver o Alex Santana e o Thales Magno à disposição. E aí tem muita gente me perguntando o seguinte, tá, mas espera aí, como é que vai ficar esse meio-campo do Corinthians com Alex Santana, José Martínez, Rodrigo Garro, Igor Coronado, André Carrilho? É muita gente para poucas vagas. O Yuri está, digamos assim, reassumindo a sua titularidade, né, ou pelo menos a confiança por parte do elenco e da torcida. O Memphis, a gente sabe que é titular, né, depende da questão física, mas ele joga muita bola e vem com alto investimento, então ele precisa jogar. Quem que vai jogar nesse time? Como é que monta esse time aí, Chico? Pois bem, então separei aqui a minha mesinha tática para vocês, para tentar, sei lá, vamos pensar juntos, né? Daqui a pouco a gente ajuda o Ramon a montar esse time, porque assim, gente, eu sempre falo para vocês, não se preocupem com isso. Claro, o treinador também ele tem que saber o que fazer com tantas peças, mas eu não vejo como um problema. São 5 trocas, sempre falo sobre isso. Você consegue mudar jogo no segundo tempo, você consegue, numa mínima lesão de um jogador, porque o futebol é sujeito a isso, você tem uma reposição, suspensão, convocação, você trabalha com muitas variáveis. Então você precisa ter um elenco forte. E aí eu não me importo em ter vários jogadores para a mesma posição, eu acho que isso não é um problema. Mas realmente você precisa ter inteligência e ser estratégico para pensar
em determinados jogos, que jogadores você vai usar. E isso é importante acontecer. Vamos lá. O time ideal, digamos assim, do Corinthians, para mim, tem o Hugo no gol, uma dupla de zaga com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, mas aí você pode alternar, pode ser o Kaká também. Acho que esse é um setor ainda que inspira cuidados, digamos assim, para o ano que vem. No seguinte sentido, eu acho que o André é um cara que está afirmado, né? Mas pro lado dele eu acho que ainda falta um parceiro mais confiável. O Gustavo Henrique viveu bons momentos na temporada, depois oscilou. O Kaká da mesma maneira. O Félix Torres não inspira nenhuma confiança. Então eu acho que daqui a pouco o Corinthians pode pensar nesse parceiro aqui do André Ramalho. Mas por enquanto o que temos é Gustavo Henrique e André Ramalho. Mateuzinho, que tem entregado muito mais do que o Fagner, e Matheus Bidu. São os dois laterais que inclusive tem uma característica bem de ala, né? Então eles conseguem subir bastante aqui, fazer um jogo apoiado pelos lados do campo. E aí, o meio de campo talvez seja a grande dúvida, porque tem muitos jogadores. Você tem Bidon, você tem Ranieri, você tem Charles, você tem o Alex, você tem o José Martínez, você tem muitos jogadores para essa mesma função. 3 zagueiros, 2 meias e 2 volantes, vai depender do jogo. Contra o Flamengo, a gente chegou a um acordo, a uma conclusão, né? A um consenso de que o Ramon se equivocou na ideia de colocar aí Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos, no meio-campo que visivelmente fica mais com a bola. E aí você teria o Garro e o Coronado correndo atrás dela. Não faz nenhum sentido. Até porque o Corinthians dominou o Fortaleza em 2 jogos na Sul-Americana usando exatamente um sistema de 3 zagueiros. Ora ele jogou com o Coronado, outra com o Garro, mas sempre com Martínez, Charles e Bidon. Normalmente foram esses 3 utilizados. E fez muito mais sentido e o time teve uma segurança muito melhor. Vamos lá. Inicialmente, tá? Melhor time ideal, independentemente do adversário. Martínez e Alex Santana. Estou alinhando os dois aqui. O Alex especialmente aqui, porque ele consegue fazer um vai e vem muito bem. O Martínez também se solta, tá? Mas aí eles conseguem alternar. Martínez e Alex Santana. Você tem capacidade de marcação, ocupação de espaços e jogadores que constroem ou ajudam na construção do jogo, especialmente o Alex Santana, tá? O Martínez um pouco menos, mas o Alex Santana consegue participar nessa construção do jogo. Rodrigo Garro, mais solto aqui para receber essa bola, vir buscar a bola nos volantes, cair pelos lados do campo, pifar os atacantes. E essa figurinha aqui, André Carrilho. Meu time ideal, tá? O Carrilho está jogando muita bola. Ele cai por dentro, ele cai para a beirada, ele ocupa o ataque. Então ele ele participa de triangulações aqui com a subida do Mateuzinho. Então assim, ele pode ser um cara muito importante no auxílio ao Garro e no auxílio aos volantes. Ele consegue ter essa versatilidade.